uma cirurgia e depois que eu fiz essa cirurgia, eu ganhei muito peso. Então, por exemplo, fiz uma esterectomia, fiz uma cirurgia de vesícula, ou mesmo fiz uma cirurgia de câncer, de estômago, de intestino, vários tipos de procedimentos cirúrgicos, às vezes até mesmo depois de uma cesárea, são cirurgias que a pessoa passa e depois dessa cirurgia, ela percebe que tudo muda, ela começa a engordar muito rápido. Será que isso é uma coincidência ou o que é isso? Isso é algo muito conhecido dentro da medicina. Nós chamamos isso de resposta endócrino-metabólica ao trauma. Olha o próprio nome já diz o que é. Resposta endócrino, quer dizer, uma resposta hormonal, metabólica, que leva a uma resposta metabólica, que no caso é o ganho de peso, né, alteração de glicemia, de triglicérides, ao trauma. Por que trauma? Porque todo processo cirúrgico é trauma por definição. É um trauma controlado, não é lógico, né? O médico vai fazer incisão, ele vai, né, mexer nos tecidos, é um trauma, claro, técnico, feito pelo médico, com um objetivo benéfico, mas não deixa de ser um trauma. Então, o organismo, ele não vai diferenciar se aquele trauma foi um trauma acidental, por exemplo, a pessoa sofreu um corte acidental, uma queda, ou se é um trauma controlado. Então, o corpo, o que ele vai fazer? Ele vai ativar mecanismos hormonais de defesa. E esse mecanismo hormonal, que são vários hormônios de defesa, aí ele vai liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, vai liberar adrenalina. Isso faz com que eleve-se os níveis de glicemia. É muito comum a pessoa no pós-operatório ter problema de glicose alta. Às vezes até um diabetes temporário ali. É muito frequente. O paciente num pós-operatório, você tem que fazer um controle de glicemia, que às vezes não tinha antes. Por quê? Porque o perfil hormonal muda e faz com que essa glicemia mude. Mexe com a pressão arterial. Então, essa resposta hormonal ao trauma que vai levar consequências metabólicas, incluindo o ganho de gordura corporal. É chamado de resposta endócrino-metabólica ao trauma e é comum que aconteça após eventos cirúrgicos. Quanto maior a cirurgia, quanto mais importante, de maior porte essa cirurgia, mais invasiva ela for, maior o estímulo dessa resposta hormonal. Então, isso é comum de acontecer. Agora, ninguém está condenado a engordar por causa disso. As pessoas só ganham peso por causa disso porque elas desconhecem os hormônios. Então, se é uma resposta hormonal, não adianta eu fazer uma dieta restritiva novamente, como a gente falou agora há pouco. Por quê? Porque aí eu não estou melhorando os hormônios. Pelo contrário, posso estar até piorando. Então, se eu faço simplesmente uma dieta de restrição calórica, sem considerar as combinações alimentares, a influência dessa dieta nos meus hormônios, mais provavelmente, muito provavelmente, com quase 100% de certeza, eu vou estar prejudicando ainda mais os meus hormônios. Ou seja, em vez de eu reverter esse ciclo, reverter esse processo, eu vou estar alimentando. É como se eu estivesse tentando apagar o incêndio com gasolina. Então, essa pessoa engorda ainda mais. Ela entra mais ainda num processo de hibernação que fica cada vez mais intenso. A cada ciclo de alimentação, de dieta, de tentativa de emagrecimento, ela danifica ainda mais a parte metabólica dela, por causa da alteração hormonal que se amplifica, e aí a tendência de emagrecer diminui e de engordar aumenta. Então, a pessoa que fez um procedimento cirúrgico e observou que ganhou peso depois de algum tipo de cirurgia, isso é fato, existe essa resposta endócrino-metabólica ao trauma. E o que você tem que fazer? Tem que entender que o seu corpo está passando por esta fase e agir a favor do seu metabolismo. Como? Aumentando a densidade nutricional, melhorando a qualidade dos nutrientes que você vai oferecer. Para equilibrar os seus hormônios, é preciso nutrir o seu corpo. Os hormônios funcionam, você só precisa colocar
colocar dentro do seu corpo vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas, isso de forma combinada. Aí não tem nenhum procedimento cirúrgico que vai condenar você a ganhar peso, e você consegue destravar essa queima de gordura. Esse processo pode acontecer, inclusive, com doenças. É verdade. Então, às vezes a pessoa tem um tratamento, por exemplo, um tratamento quimioterápico, radioterápico, ou mesmo a própria doença per se, né? No câncer, ou mesmo em outras doenças, né? Por quê? Porque a doença, ela é uma espécie de trauma para o corpo.